Então Zeus, no meio da batalha, ao longo de 10 anos, conseguiu, né, chegar ao último estágio, a última etapa, quase conseguindo vencer os titãs. Só que aí Cronos tirou sua última carta da manga. Era Tifão. Do fundo do Tártaro, esse titã bestial, colossal, foi retirado para que ele matasse de fato Zeus e conseguisse fazer com que os titãs não perdessem. Os olimpianos, diante dessa ameaça, ficaram pensando: será que vamos conseguir vencer? Será que de fato vamos conseguir destronar Cronos e conseguir triunfar sobre esse reinado de Cronos? Bom, Zeus enfrentou Tifão e a terra estremeceu e raios cortaram os céus. Mas quem será que sairia vencedor desse embate? Bom, antes de eu te contar qual foi o final dessa luta, eu preciso te contar como nós chegamos até aqui. Eu sou o professor Pablo Magalhães e hoje eu vou te conduzir nos caminhos da mitologia grega. Vamos nessa! Quem anda acompanhando o nosso minicurso sobre mitologia sabe que no episódio passado nós concluímos com a vitória de Cronos sobre Urano. Urano que, enfim, aprisionou seus filhos no ventre da sua esposa Gaia. Ele se viu envolto aí em uma trama conduzida por Gaia e executada por Cronos, que no momento de distração pegou uma foice criada, não é, fabricada por Gaia, e cortou os testículos do pai e fez com que ele voltasse para os céus, urrando de dor, muito sangue jorrando, enfim. Antes de subir aos céus, Urano joga uma praga em seu filho. E diz que, do mesmo modo que um dia um filho dele o destronou, o filho de Cronos destronaria Cronos do poder. E foi assim, com essa ideia na cabeça, com essa maldição na cabeça, que Cronos desposou Reia, sua irmã. E com ela teve 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres. Os três homens foram Zeus, Poseidon e Hades. E as 3 mulheres foram Deméter, Hestia e Hera. Mas como ele tinha medo que esses filhos se rebelassem contra ele, um a um, Cronos foi devorando-os. E Reia ficou muito assustada e, num rápido lampejo de esperteza, ela trocou o último filho e entregou para Cronos uma pedra que ele simplesmente engoliu sem nem olhar. Esse último filho, que foi trocado por uma pedra, era Zeus. E ele foi levado para bem longe, para ficar escondido em Creta, numa caverna do Monte Ida. Lá, algumas versões desse mito dizem que Zeus foi escondido por sua avó Gaia. Em algumas dessas versões ele é nutrido por uma cabra chamada Almateia, e em outras versões ele foi protegido pela ninfa Adamanteia, uma ninfa guerreira. Escondido e protegido, quando ele chorava, os sacerdotes de Reia, os coribantes, cantavam e dançavam para abafar o choro do bebê. E assim passaram-se alguns anos, Zeus cresceu e começou, juntamente com sua mãe Reia, a pensar numa estratégia para vencer seu pai Cronos. Entra na trama a titanesa Metis, ou Oceânida, né? Porque de fato ela era filha de Oceano. Metis vai entrar nessa brincadeira. Metis, inclusive, que é a deusa da prudência para os romanos. Ela é a deusa da esperteza e pode assumir qualquer forma. Sendo consultada por Zeus e Reia, Metis oferece a Zeus uma poção. Algumas versões dizem que a própria Metis, disfarçada, metamorfoseada, entregou a bebida para Cronos, que bebeu tranquilamente. Em outras dizem que foi Zeus quem deu essa bebida. No que Cronos bebe, ele vomita todos os seus filhos. Todos os seus filhos eles são regurgitados, são colocados para fora. E nisso eles se unem com Zeus, com Reia, com Metis e com boa parte dos Hecatônquiros e dos Ciclopes para lutar contra os titãs. Tem início aí uma batalha bestial, colossal, que nós conhecemos como a Titanomaquia. Uma batalha que durou 10 longos anos, aonde Zeus, juntamente com seus irmãos,
subiram ao Monte Olimpo e de lá começaram a organizar a sua luta contra os titãs que se reorganizaram em torno de Cronos e que empreenderam suas batalhas, né, ao longo de vários anos em torno da ideia de assumir a posição de supremacia na escala aí das divindades. Cronos e seus irmãos representam a segunda geração dos deuses gregos, e Zeus e os olimpianos representam a terceira geração dos deuses gregos, né? As batalhas elas se seguiram, né, encarnecidas, batalhas que representaram terremotos, e a gente tem relatos sobre isso, né, desse mito da titanomaquia através da pena de Hesíodo na Teogonia. E ele escreve o seguinte: parecia, ouvindo e vendo tão grande barulho e luz, que a terra e o céu se confundiam, pois era enorme o tumulto da terra esmagada e do céu a se precipitar sobre ela. Tal o barulho da luta dos deuses. Ao mesmo tempo, os ventos, sacudindo-se, erguiam o pó, o trovão, o relâmpago e o raio ardente, armas do grande Zeus, e levavam o brado e os clamores ao seio dos combatentes. E no incessante fragor da espantosa luta, todos mostravam a força dos seus braços. Tamanha era a batalha, tamanho eram as lutas, que a terra tremeu e tudo se abalou diante da fúria entre olimpianos e titãs, uns contra os outros na titanomaquia, tentando, enfim, se sobrepor uns aos outros, né? E aí os olimpianos começaram a vencer passo a passo, fazendo com que os titãs recuassem, a ponto de, em um determinado momento, Cronos recorrer à sua última cartada, sua última estratégia. Do mais profundo do Tártaro veio ele, Tifão, um ser bestial, que, com todo o seu poder e habitando nele um pouco do caos, lutou contra Zeus. Uma batalha terrível, onde Zeus, durante boa parte dela, foi subjugado diante dos golpes e dos poderes que Tifão apresentava. Até o momento em que Zeus conseguiu energizar toda a sua força em um grande raio, um poderoso raio que, de tão forte que ele foi lançado e com tanto poder que ele foi lançado, ele fez com que um grande buraco se abrisse no Tártaro e todos os titãs lá fossem jogados. Quando isso acontece, os olimpianos saem vitoriosos dessa batalha e eles passam a reinar, tendo como cabeça Zeus, que vai governar aí durante todo o restante da mitologia conhecida. Bom, o que podemos entender, né, de todo esse processo cosmogônico de formação do universo, de formação dos seres, que nós vemos explicando para quem está acompanhando aí nosso minicurso sobre mitologias, né? Existe uma reflexão filosófica sobre esse processo, né? Quando caos, né, esse ser sem qualquer forma, onde habita toda a confusão, ele em determinado momento gera Gaia e Gaia gera Urano, isso está falando sobre a ordem que foi estabelecida dentro do universo nos primórdios. E essa ordem é uma ordem material, uma ordem que está ligada à matéria, seja a matéria celeste, representada em Urano, quanto a matéria terrestre, representada por Gaia. Quando Cronos destrona seu pai, né, destrona Urano e, né, estabelece o seu reinado, inclusive comandando até a própria mãe Gaia, essa metáfora está ligada à ideia de que após a criação dessa matéria celeste, a matéria física, passa a existir o reinado do tempo, que é Cronos. Cronos é o deus do tempo. E é o tempo que vai se estabelecer e vai construir o seu reinado sobre todas as coisas eternas. Mas aí, quando Cronos devora seus filhos, isso representa que o próprio tempo, ele é representante e ele é o agente da própria destruição do ser, daquilo que é existente, da matéria existente. Ou seja, o próprio tempo, ele é responsável pela morte das coisas que existem. Quando Zeus toma o poder, né, do pai e destrona Cronos e acaba prendendo-o no Tártaro, porque esse é o destino de Cronos, ser preso no Tártaro e controlado pelo próprio filho Zeus. Essa representação está ligada à ideia de que agora o tempo que antes destruía, ele passava a ser controlado pelo próprio homem,
na representação de Zeus. E não só na representação física do homem, mas na representação espiritual, porque os deuses olimpianos, eles são representações não mais de seres bestiais, não mais de titãs sem qualquer ligação com a sabedoria, com a inteligência. Mas agora, esses deuses olimpianos, eles estavam ligados a sentimentos, sensações, ideias, representações, justiça, beleza, vontade, prudência. E isso é o espírito, é aquilo que preenche o ser humano. Então, quando Zeus vence Cronos, é o homem e seu espírito e suas virtudes vencendo e dominando o tempo. Bom, o que vai acontecer depois disso? Quando Zeus chega ao poder e desposa Metis, a Oceânide, que o ajudou a vencer seu pai, Cronos. Bom, isso é um papo para a próxima videoaula e para você que acompanha o nosso minicurso sobre mitologias. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.